eu sou o evangelista Diógenes e estou aqui novamente para falar uma porção da palavra de Deus direto para o seu coração. E hoje nós iremos falar sobre as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Irei usar esse tema no versículo de Efésios capítulo 1, versículo de número 3, 4 e 5, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Este texto é um texto maravilhoso que agradece a Deus pelo seu propósito. Esse propósito é eterno, é desde antes da fundação do mundo. Deus já escolheu a mim e a você para formarmos a sua igreja, o seu povo aqui na terra. E juntos, nele, através de Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, possamos ser uma família. E sendo da família de Deus, agora nós alcançamos a promessa de Deus, que outrora foi dado aos antepassados, o povo de Israel, um povo étnico que o Senhor escolheu aqui na terra para conduzir e mostrar a sua boa vontade ao mundo. E o plano de Deus foi concluído. Porém, a palavra, as escrituras nos diz que o povo de Israel falhou, eles pecaram, eles erraram, mas não só eles, os gentios também, as nações pagãs também erraram, pecaram, todos estiveram debaixo da maldição, do erro e do pecado. Por isso, Deus, no seu propósito, na sua onisciência, ele fez um plano salvífico para toda a humanidade. Diz assim João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para que nós possamos participar da promessa do Senhor, das bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, é necessário que eu tenha fé nele, que eu creia no Filho de Deus e que o aceite em meu coração e comece a desfrutar, a viver de uma vida diferenciada com ele. A Bíblia nos diz que aquele que aceita e recebe a Jesus em seu coração, ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Como as coisas velhas se passaram, as manias, os erros, a maldade, o pecado, a iniquidade, ela ficou para trás. Porém, nós ainda temos uma natureza adâmica, uma natureza humana. Estamos suscetíveis a errar, a falhar. Por isso, nós precisamos estar em Cristo. E o que seria estar em Cristo? É obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. É buscá-lo continuamente. Ele diz que devemos orar sem cessar, buscá-lo de dia em dia, todos os dias devemos estar aos pés do Senhor para que possamos desfrutar dessas bênçãos espirituais. E quais são as bênçãos espirituais que o Senhor tem para nós? É a bondade, é o amor, a fraternidade, é a paz, é a prosperidade espiritual e material. São as bênçãos decorrentes de observar os seus mandamentos, de estar aos pés dele, se humilhar perante os pés do Senhor, para que a seu tempo ele nos exalte. Então, todas as vezes que nós adentramos na presença de Deus para fazer a sua obra, a sua vontade, com um coração limpo e puro, nós começamos a desfrutar das coisas boas de Deus. A Bíblia também nos diz que as bênçãos do Senhor concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E quem são aqueles que amam a Deus? Aqueles que leem e praticam a sua verdade, a sua palavra. Leem e praticam a sua obra. Então, para que nós possamos desfrutar de bênçãos espirituais, a Bíblia diz que essas bênçãos elas estão nas regiões celestiais. E o que seriam as regiões celestiais? Segundo as Escrituras, seria o mundo espiritual. Deus está preocupado, primeiramente, antes de me abençoar materialmente, me abençoar espiritualmente. Porque as coisas espirituais, elas são eternas, elas não acabam aqui e elas são melhores, são superiores. As promessas espirituais de Deus na minha e na sua vida, elas são superiores. Mas para que eu possa desfrutar dessas promessas, eu tenho que viver uma vida segundo o Espírito e não segundo a carne. E a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito.
Pela carne, nós não queremos buscar a Deus. A carne não quer fazer a obra de Deus e a vontade do Senhor, mas o Espírito sim. Esse nos impulsiona a buscar a Deus, a orar, a se humilhar perante Ele, a ler a palavra, a estudar as Escrituras, a viver uma vida prática segundo a vontade de Deus. E é isso que devemos fazer para que possamos entrar nessa outra dimensão espiritual das regiões celestiais, onde as bênçãos de Deus estão nos aguardando. Muitas vezes começamos bem, mas terminamos mal, porque lá no meio do caminho nós paramos, nós desistimos, e aí não tem como essas bênçãos espirituais que estão todas preparadas por Deus nas regiões celestiais chegar até nós. E eu digo uma grande verdade para você: não há nada, nem ninguém que pode impedir a tua vitória, a tua bênção. O inimigo não tem poder sobre a sua vida. As pessoas contrárias não têm como mudar o seu destino, o que Deus preparou para você. O único que pode alterar o curso da sua história é você mesmo, sou eu mesmo. Quando nós não obedecemos a Deus, quando nós não fazemos a sua vontade, muitas vezes nós atrasamos a bênção de Deus em nossas vidas ou a paralisamos. Eu uso como exemplo a própria história de Israel. Israel começou bem, Deus deu as tábuas da lei, todos os estatutos e mandamentos para Israel, para que eles observassem e cumprissem no seu dia a dia. Porém, Israel foi falhando, adorou outros deuses, cometeu pecados, murmurações, e isso fez com que uma jornada pequena para entrar na terra prometida durasse 40 anos. E ademais, aquelas pessoas que murmuraram, que pecaram, que não observaram a palavra de Deus, elas ficaram no caminho. Quem entrou na terra prometida foram seus filhos, ou seja, se nós não cumprirmos a vontade e a obra de Deus, não tem como sermos alcançados pela graça de Deus. Não tem como vivermos e desfrutarmos das coisas ricas e abundantes. Porque a Bíblia diz que Deus quer nos dar uma vida nova, rica e abundante. O que é viver plenamente as bênçãos de Deus? É viver o melhor do Senhor. E eu não estou dizendo com isso que você não terá sofrimento, aflições. Jesus disse certa feita: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E assim como ele venceu o mundo, nós venceremos também, se estivermos enraizados nele. Ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, nós somos os ramos, esses ramos que foram enxertados na boa oliveira. Ou seja, nós só podemos dar fruto se estivermos em Cristo Jesus, se Ele for o nosso guia fiel, se Ele for o nosso padrão e o exemplo de vida. Lembrando que se nós olharmos para os homens, para as pessoas, nós podemos errar, falhar, porque o ser humano, ele é falho, mas Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, ele não falha, ele não peca, ele jamais vai se esquecer dos propósitos dele na sua vida. Aquele que começou a boa obra não irá parar enquanto não tiver terminado. Então, para que eu e você possamos viver esse projeto de Deus, vamos mergulhar na sua palavra, estudar a Bíblia, ler, vamos orar, nos entregar a Deus. A palavra de Deus diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá liberalmente. E muitas vezes, por não termos conhecimento e sabedoria, nós saímos do caminho, do centro da vontade de Deus. Por isso temos que voltar ao primeiro amor, voltar ao centro da vontade do Senhor, voltar a fazer a vontade de Deus, para que aquilo que Ele prometeu chegue em nossas mãos e possamos agradecer a Deus com as vitórias, com as bênçãos nas regiões celestiais, na minha e na sua vida. Que o Senhor possa te abençoar, abençoar toda a família. Neste momento eu vou fazer uma oração para que Deus possa abrir a sua mente, o seu coração, e você seja enriquecido das bênçãos do alto do céu em sua vida. Oremos. Eterno Deus, poderoso Pai, neste momento eu entrego em tuas mãos esta vida, esta família que espera em Ti, que aguarda no Senhor, que pede ao Senhor uma providência divina, uma bênção, seja de qual tipo for ela, Senhor, mas que esta pessoa possa receber de Ti tudo o que o Senhor prometeu, possa viver o melhor do Senhor em sua vida, porque nós sabemos que Tu és o Deus que não nos desampara, que não esquece as Suas promessas, mas o Senhor é fiel para cumpri-las. Por isso abrimos nossos corações, nossas mentes e nos entregamos, lançamos sobre si
toda a nossa ansiedade, para que o Senhor possa abençoar e dar vitória, e possamos regozijar e saber que Tu estás em nossas vidas, possamos viver o melhor de Ti. Assim eu te peço, ó Deus de Israel, e já te agradeço em nome de Jesus. E por aqui eu vou ficando. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e também faça algum comentário e compartilhe com seus amigos, vizinhos e parentes. E que Deus te abençoe.